Olá! A reforma da Previdência segue tramitando na Câmara dos Deputados e nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, que apresentou 10 emendas em conjunto com os deputados do Acredito, que é um movimento de renovação política que se destacou nas últimas eleições. Seja bem-vindo, senador. Obrigado pelo espaço. Senador, essas emendas receberam apoio, são 10 emendas e receberam apoio de 24 partidos na Câmara dos Deputados? Exatamente. Uma das características do trabalho que a gente está fazendo aqui no Congresso é atuar de forma integrada, Senado e Câmara. Os deputados Tabata Amaral de São Paulo, Felipe Rigoni do Espírito Santo e eu aqui pelo Senado. Tem até um gabinete compartilhado, Isso, né? nós temos uma equipe conjunta, dividimos recursos, isso gera uma grande economia, a economia passa da casa do R$500 mil nesse começo de trabalho, mas ao mesmo tempo dá força de qualidade técnica. A gente conseguiu fazer uma análise profunda da proposta de emenda, a chamada reforma da Previdência. Encontramos problemas, do ponto de vista da sensibilidade social, e preparamos várias questões para serem colocadas em discussão. Hoje fomos recebidos pelo deputado Samuel Moreira, que é o relator da reforma lá na Câmara, antecipando esse trabalho, levando as emendas. Realmente as emendas receberam assinaturas de parlamentares de 24 partidos. Você tem já a quantidade de assinaturas necessárias para a maior parte delas, para 8 delas. E elas versam sobre temas que vão desde correções técnicas especificamente, para a situação das chamadas aposentadorias especiais, aquelas pessoas que estão submetidas a condições de insalubridade e que pela PEC, como veio, teriam que se afastar da sua atividade com 25 anos, mas só poderiam se aposentar aos 60. Então você criava um intervalo, uma lacuna, dessa pessoa não teria profissão mais. Era um erro legislativo, a gente corrige esse erro, gera uma solução ali. E algumas propostas que são inovadoras. Você adequar a proposta de capitalização do Paulo Guedes, que é uma proposta boa, mas que precisava ser adaptada. Então a gente apresenta a inclusão da contribuição patronal e a gente coloca faixas de idade e de renda. Dentro do processo de capitalização. Isso, então você só teria a obrigatoriedade de passar para a capitalização acima de 70% do teto de INSS e pessoas com mais de 30 anos. Aliás, desculpa, com menos de 30 anos. Tá? Assim, a gente protege pessoas que na migração seriam muito prejudicadas. Essas mudanças, são 10 medidas, como você citou, elas não reduzem o impacto fiscal que se deseja com o governo. Então, Paulo Guedes falava desde o início em 1 trilhão, a gente manteve 1 trilhão de economia, para ser bem exato, 999 bilhões de economia, mas com muito mais sensibilidade, cuidando da questão dos professores, cuidando da questão das crianças. Então, vamos conversar sobre o que está trazendo de novo, né? O que vocês pretendem alterar em relação ao tempo mínimo de contribuição? A gente cria um gatilho, a gente fez estudos técnicos que mostram que a ideia de ter a demanda por 20 anos estava acima da contribuição média, por exemplo, das mulheres. As mulheres brasileiras, em média, contribuem 18 anos. Então, eu estou estabelecendo um patamar que está fora do alcance delas. Aí você não está fazendo uma reforma, você está inviabilizando a aposentadoria dessas pessoas. E elas contribuem em média 18 anos e aposentam por idade? Sim, acabam caindo no BPC. Enfim, tem um monte de gente que hoje cai em BPC e que não precisaria, se você tivesse um sistema mais ajustado. Nesse específico ponto, a gente trata de uma proposta de retomar os 15 anos, como era antigamente, como é na proposta na legislação hoje vigente, mas estabelecendo um gatilho. Na medida em que a contribuição média começa a avançar, ou seja, a economia melhora, a renda das pessoas melhora, o tempo de contribuição melhora, também começa a avançar essa idade, esse tempo de contribuição. A gente vai fazendo uma adaptação para que dessa realidade atual você possa chegar no nosso objetivo futuro sem tantos prejuízos, sem ser uma coisa de ruptura tão grave. Num cenário de crise fiscal menor, um cenário de ajuste fiscal concreto, né, que consiga trazer benefícios para a população. Tem que ter a clareza para o cidadão que está assistindo a gente. A reforma da Previdência é importantíssima, mas ela não resolve todos os problemas do Brasil. A reforma em si não vai criar emprego, não vai gerar renda. Ela vai regularizar mais as contas, vai criar uma expectativa e uma credibilidade para as contas públicas e, a partir daí, você vai precisar de uma série de outras coisas. Reforma tributária, investimentos, para poder alavancar a nossa economia. No processo de melhora, você pode ter esses prazos modificados. Num cenário de melhora na economia, poderia aumentar para 20 anos, 25 anos? Exatamente. Você vai avançando até chegar aos 20 anos, que são hoje a proposta do governo. Em relação a superaposentadorias e superpensões? Isso, é uma emenda bem objetiva, onde você pega e corta absolutamente a possibilidade de você ter os chamados penduricários. Aqueles privilégios que são concedidos a algumas carreiras, as carreiras mais poderosas, o topo do funcionalismo, e que adotam uma nomenclatura indenizatória, mas que na verdade são remuneração. Por exemplo, um plantão que é indenizado ao invés de ser pago, como é evidentemente o caso.
Essa manobra é que possibilita salários de 50, 60, 70 mil, as acumulações irregulares. A PEC vem e corta isso na emenda. Você coloca para valer um teto para todo o funcionalismo, para todo o servidor público, para você garantir uma moralidade nas contas públicas. E em relação ao desemprego, que é uma Isso. questão que a proposta original ela não toca no nosso... Exatamente. A gente tem uma preocupação muito grande em adaptar a proposta, ela não pode ser meramente acadêmica. A proposta que o governo apresentou ela é academicamente indiscutível, muito boa, bem pensada, mas ela tem que se adaptar à realidade. Você tem na nossa realidade situações de desemprego que se prolongam de forma involuntária. Então essa foi uma análise feita pelo Felipe, o deputado Felipe Rigoni, que foi um colaborador essencial nesse processo pela formação que ele tem. Só explicar, né, que o movimento Acredito elegeu o deputado Felipe Rigoni, a deputada Tabata Amaral e o senhor aqui no Senado. 3 estados diferentes, 3 partidos diferentes, mas uma identidade de políticas públicas. A gente quer a mesma coisa para o Brasil. Um Brasil que seja fiscalmente responsável, mas que tenha um olhar atento para as desigualdades. O Brasil não pode simplesmente aplicar uma economia mega liberal sem cuidar daquilo que é desigual. Então, nesse ponto, a gente atentou para o fato que tem pessoas que estão fora do mercado de trabalho e não vão conseguir retornar, porque o mercado não as recebe mais. Então, a pessoa faltam 5 anos para se aposentar e ela não consegue mais se empregar. Se você comprova essa situação, você consegue fazer a aposentadoria, claro que proporcionalmente. A gente vai buscando uma justiça social nessa nova Previdência. E uma inovação, que é a questão da seguridade da criança, senador. Isso, essa emenda a gente chama de a mais fora da caixinha, porque ela sai da lógica do todo mundo estava pensando na Previdência, mas coloca no texto constitucional uma coisa essencial, que é o cuidado com a criança. A gente que está preocupado com o futuro do Brasil sabe que é no investimento na criança que você vai ter esse retorno. Hoje você tem programas de governo, como é o caso do Bolsa Família, mas isso não está na Constituição. A gente traz isso para o texto constitucional, a gente não gera uma obrigação ou um custo imediato para o governo vai regulamentar isso por lei complementar posterior, mas a gente já estabelece que você tem que ter um cuidado para a criança, em geral, e especificamente para a criança de 0 a 5, você tem que ter um adicional. A gente tem que garantir segurança alimentar para essa criança, uma condição de ter o seu plano de desenvolvimento. Hoje, todos os estudos mostram que, no máximo até os 7 anos, esse investimento vai fazer uma diferença muito grande na produtividade que esse ser humano vai ter, na questão do emprego, da renda. É uma melhora para o Brasil, é um investimento no futuro do Brasil. E, o adicional de mulheres entra na questão da seguridade da criança, né? O adicional para mulheres? Isso, a gente dá um tratamento diferenciado para a mulher que tem a sua atividade dividida como mãe ou como cuidadora de pessoas que têm necessidade especial. As pesquisas que você tem no Brasil e fora do Brasil mostram que essa mulher tem uma aposentadoria, uma renda menor, porque ela se divide. E se ela não se dividisse, era o Estado que iria arcar com esse custo de cuidar daquela pessoa com deficiência, daquele idoso ou daquela criança. Então, a gente busca uma política para gerar um equilíbrio. Essa pessoa tem alguma vantagem. Aí tem 2 emendas diferentes. A bancada feminina da Câmara preparou de uma forma, a gente preparou de outra. As duas atendem o mesmo objetivo, ou reduzindo o tempo de contribuição ou criando um acréscimo do benefício. E aí vai ser na discussão, no debate, que você vai encontrar a melhor fórmula. E em relação ao benefício de prestação continuada, que muitos consideraram que era o bode na sala da reforma da Previdência, né? Que ele foi colocado ali para ser tirado mesmo. É uma mudança muito radical, especialmente para mim que representa o Estado do Nordeste. Você mexer no BPC, você vai mexer na renda de famílias, de cidades inteiras, especialmente as do interior. Então, a solução política que a gente encontra são dois pontos que têm que ser trabalhados. A aposentadoria rural, que na verdade não é uma aposentadoria, ela é um benefício social. Ela é assistência social, porque a pessoa nunca vai contribuir o suficiente para ter uma aposentadoria. E, ao mesmo tempo, nós temos também a situação do BPC. Essas duas são emendas supressivas. A gente tira isso deste texto e colocamos uma discussão posterior. Claro, apoiando a MP que já está rodando, que vai aumentar a fiscalização de fraudes. É um gargalo importante, é um ralo importante que você tem hoje no INSS e você tem que resolver. Mas tratar disso tudo ao mesmo tempo iria tumultuar aquilo que a gente precisa fazer agora, que é um destravamento da Previdência como um todo. E em relação aos professores? Veja, a gente tem uma demanda muito razoável e essa é uma bandeira muito cara para a Tabata. A Tabata que é uma... Eu parto mais do ponto da segurança pública, o Felipe do ponto da economia, do empreendedorismo, a Tabata da educação. E a gente vai somando conhecimentos e experiências. Quando você vai olhar o mundo inteiro dá algum tratamento diferenciado para a carreira do professor. O Brasil é um país que não dá nada, a não ser a aposentadoria antecipada. E também tem países que fazem isso, não é uma jabuticaba brasileira, não. Você tem aposentadoria diferenciada para professores em vários países. O que a gente coloca é uma supressiva para professores,
para que a gente possa ter esse debate no mesmo patamar que foi oferecido, por exemplo, para os militares. Os militares também são uma carreira essencial. Eles tinham uma carreira desvalorizada, defasada. O governo mexeu na previdência deles, mas ao mesmo tempo deu um plano de carreira. Nós concordamos com isso, é importante, porque a carreira é importante. Mas a gente quer ver o mesmo cenário para professores. Então, nesse momento, a gente não trata de previdência para professores, a não ser um pequeno ajuste, estabelecer a idade mínima para a iniciativa privada, que não existia, só existia para a pública, mas deixem aberto para esse debate que é necessário. Nós precisamos valorizar a carreira do professor se a gente quer ter futuro, se a gente quer ter educação no Brasil. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, sobre as emendas que os deputados do Movimento Acredito apresentaram, com a parceria do senador também, a reforma da Previdência. Se você quiser rever este programa, assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, é senado.leg.br/tv ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser mandar uma crítica ou sugestão, liga pra gente. O telefone é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.